E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem e todo mundo preparado para a nossa aula de ecologia. Hoje a gente vai trabalhar um novo tema na ecologia. E esse tema ele vai estar relacionado com o tema anterior que a gente viu, que era a questão de cadeias e teias alimentares. Se vocês não entenderem muito bem essa parte, volta lá no vídeo, assiste de novo e depois vem para cá, certo? Hoje a gente vai trabalhar o que a gente conhece como pirâmides ecológicas. Então a gente viu que nessas cadeias alimentares ocorrem as relações tróficas. E essas cadeias alimentares podem ser analisadas quantitativamente, colocando-se os dados num gráfico de barra. Então, se a gente considerar uma cadeia alimentar formada por capins, gafanhotos, sapos e cobras, e ainda levando em consideração o número de indivíduos de cada nível trófico, é possível a gente criar uma espécie de gráfico. Tá? Então a gente coloca todos esses dados nas planilhas e a gente pode gerar um gráfico, certo? A gente levar em consideração se a gente tiver contar cada um desses indivíduos, tá bem? Só que os ecólogos eles não trabalham com esse tipo de gráfico para representar a distribuição no ecossistema, tá? Então, ao invés disso, eles representam o dado conforme, ao invés disso, perdão, eles apresentam dados na forma de barras horizontais, perdão, formando o que a gente chama de pirâmide, certo? Então, se a gente colocar esses mesmos dados, a gente consegue representar a mesma coisa, só que na forma de pirâmide. Então, nesse caso aqui, deve-se representar a ordem dos níveis tróficos de cada cadeia. Assim, a base da pirâmide sempre vai representar os produtores, os consumidores primários e os consumidores primários e os consumidores secundários e os consumidores terciários vão estar em degraus diferentes, certo? Então a gente vai sempre seguir essa ordem. Então a base sempre vai ser os produtores, o segundo andar os consumidores primários, o segundo andar, perdão, os consumidores secundários e o terceiro andar os consumidores terciários e assim vai, tá? Essas pirâmides elas podem estar agrupadas em três formas ou três grupos. Então essas pirâmides pode ser de números, essa pirâmide pode ser de biomassa ou essa pirâmide pode ser de energia, certo? Então, a pirâmide de números, como o próprio nome está dizendo, ela vai indicar o número de indivíduos em cada nível trófico. Então, por exemplo, se a gente considerar um campo, então um campo, levando em consideração, perdão, se a gente levar, por exemplo, um campo, então são necessários, por exemplo, 500 plantas para alimentar 300 gafanhotos que servirão de alimentos para uma única ave. Então, dependendo do ecossistema, a pirâmide de números ela pode ter o ápice para cima, certo? Voltado para cima. Pode ter ou para baixo, se ser uma pirâmide invertida. Nesse exemplo, a pirâmide tem um ápice para cima. É necessário um grande número de produtores para alimentar poucos herbívoros, que por sua vez servirão de alimento para poucos carnívoros. Então, a pirâmide de números ela pode ser totalmente invertida apenas quando são consideradas apenas as redes alimentares envolvendo, se a gente envolver o parasita. Em outros casos, a figura formada aqui não se parece perfeitamente com a pirâmide, como é o caso do exemplo que a gente tem em uma floresta, uma única árvore, que pode suportar um grande número de herbívoros, que servem de alimento para um pequeno número de carnívoros
e assim por diante. Então a gente pode ter na pirâmide de números, essa base ela pode ser larga ou ela pode ser estreita. Isso depende da quantidade relativa de cada um dos organismos dentro do nível trófico. Certo? Então, a pirâmide de números ela não é muito utilizada pelos ecologistas, pois não representa adequadamente a quantidade de matéria orgânica existente nesses níveis tróficos. Ela considera apenas o número de indivíduos, desconsidera totalmente o, o tamanho ou até mesmo a composição química desses organismos. Seguindo, as pirâmides de biomassa, elas vão representar, como o próprio nome está dizendo, a biomassa. Então, essa biomassa ou massa orgânica, ela vai representar a quantidade de matéria orgânica presente em uma unidade ecológica, certo? E essa unidade ecológica pode ser todo o ecossistema, pode ser um nível trófico, uma população, um indivíduo ou vários indivíduos, e assim vai. A gente tem que considerar o que a gente está medindo, certo? Então a gente pode medir essa biomassa numa área ou no volume, certo? Então nesse caso aqui a gente pode se quantificar a matéria orgânica de duas maneiras. Uma maneira seca, onde a gente retira toda a água, e uma maneira úmida, onde a gente deixa essa água. Então a gente pode medir a biomassa de acordo com a quantidade de matéria orgânica em uma determinada área ou determinado volume, certo? Então a gente pode expressar, por exemplo, a biomassa em gramas por metro quadrado, em quilogramas por metro quadrado ou em gramas por metro cúbico, se a gente levando em consideração um ambiente aquático, certo? Então, a pirâmide de biomassa ela leva em consideração a quantidade de matéria orgânica em cada nível trófico, certo? A forma da pirâmide de biomassa também pode variar dependendo do ecossistema. De modo geral, a biomassa dos produtores ela é maior que a biomassa de herbívoros e que é maior do que a biomassa de carnívoros e assim vai. Nesse caso aqui, que a gente vê aqui na figura, essa pirâmide segue a orientação normal, certo? Isso ocorre porque um ecossistema terrestre, isso vai ser mais comum. Então, num ecossistema terrestre, a gente vai ter uma biomassa maior de produtores, seguida da biomassa de consumidores primários e consumidores secundários, e assim vai. Ok? Então, a pirâmide de biomassa ela também pode ser invertida, como ocorre nos oceanos e nos lagos, isso em ambientes aquáticos. Nesse caso, os produtores são representados por algas microscópicas, que têm ciclo de vida curto, e de aproveitamento rápido pelo zooplâncton, ou seja, mesmo que tenha muita alga, essas algas têm um ciclo curto e o zooplâncton come essas algas. Então, nesse caso, a pirâmide é invertida nesses níveis tróficos. Uma pirâmide com essa forma pode dar a falsa impressão de que uma biomassa pequena suporta uma biomassa grande de consumidores primários, certo? Então, nesse caso aqui, dá uma falsa impressão. Então, deve-se lembrar que a medida da biomassa é feita no instante em que ela é capturada. Então, eu vou medir a biomassa naquele instante, certo? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, essa biomassa ela vai apresentar dois inconvenientes, certo? Se a gente captura a biomassa naquele instante, ela não vai considerar a composição química do indivíduo e também não considera
o tempo. Então, eu tenho esses dois problemas dentro da pirâmide de biomassa, tá? Então, assim, se essas pirâmides de biomassas forem, se esses dois inconvenientes forem retirados, tá? As pirâmides de biomassa teriam a sua orientação normal, tá ok? Entendidos até aqui? Então vamos para pirâmides de energia. Então, como a gente está falando de energia, essas pirâmides de energia, elas levam em consideração a biomassa acumulada em cada nível trófico. Então a gente não pega a biomassa daquele momento. Então a gente vai pegando a biomassa de acordo com o tempo que a gente vai medindo, tá? Então a gente pode medir essa biomassa ou esse incremento de biomassa de forma a medir via unidade diária ou o volume em relação ao tempo. Então a gente vai trabalhar com área se a gente trabalhar com ambientes terrestres e a gente vai trabalhar com volume se a gente levar em consideração ambientes aquáticos, certo? Então a figura mostra aqui, ó, sempre o primeiro andar ou a base é de produtores, primeiro andar consumidor primário, segundo andar consumidor secundário, terceiro andar consumidor terciário. Então veja que a energia ela vai diminuindo. Então a gente vai considerar o acúmulo de energia ao longo de determinado tempo. Então veja aqui no exemplo que a gente tem a energia calculada em quilocalorias por grama por ano. Então no caso aqui eu tenho na base, ele vai produzir 10.000 quilocalorias por ano. O gafanhoto vai gerar 1.000 quilocalorias por grama por ano. O sapo 100 e a cobra 10. Tranquilo? Então podemos afirmar que as pirâmides representam o fluxo de energia, ou seja, essa energia vai passando dos produtores para os consumidores, certo? Então a quantidade de energia de cada nível é medida, então vai apresentar a quantidade de energia em cada um dos níveis. E a gente vê uma queda, porque como a gente já viu lá na aula passada, que esse fluxo de energia, a energia vai se perder ao longo do percurso, certo? Sempre vai perder. E uma parte dessa energia também é transformada em calor. Nesse caso aqui, como a gente está medindo energia, essa pirâmide sempre, em todos os casos, vai ser sempre na orientação normal. A base mais larga e o ápice mais estreito. Sempre, em todos os casos, já que essa a gente está medindo, já que essa energia ela vai diminuindo em cada nível trófico. Tranquilo? Então, nessa pirâmide de energia, a gente também leva em consideração uma propriedade dos ecossistemas, relacionados principalmente aos seres vivos. Então, a gente tem que todo ser vivo ele produz uma quantidade de matéria orgânica. Então, se a gente levar em consideração esses fatos, então, o primeiro nível representa a matéria orgânica produzida pelos autótrofos em um intervalo de tempo, tá? Então, nisso aqui a gente tem a produtividade primária. Então, por exemplo, a gente tem lá a plantinha no sol. Toda a energia que ela consegue captar, ela vai transformar aquilo em matéria orgânica, vai transferir aquela energia para a matéria orgânica. Então, quando ela transfere aquela energia para a matéria orgânica que produz lá o açúcar, por exemplo, ela está fazendo o que a gente chama de produtividade primária bruta, certo? Então, essa planta é um ser vivo. Ela vai pegar essa produtividade, esse material produzido e vai utilizar para a sua própria subsistência, no que nos processos metabólicos. Quando ela faz isso, ela perde um pouco dessa energia, claro, principalmente na respiração. Ela vai quebrar essa energia para poder sobreviver. Então, a partir daí,
nós temos o que a gente chama de produtividade primária líquida. Então, toda aquela energia que vem do sol, a planta absorve, transforma aquilo em compostos orgânicos em matéria orgânica, tá? E a partir daí, essa matéria orgânica vai ser utilizada pela própria planta para se manter viva e o que sobrar vai ser incorporada na sua estrutura, digamos assim. Então, o que foi incorporado, o que sobrou daquele saldo, a gente chama de produtividade primária líquida. Então, a gente pode dizer de maneira geral que a produtividade primária líquida é a equação entre a produtividade primária bruta menos a respiração. Tranquilo? Então, a gente pode medir isso de várias formas. A gente pode medir em quilocalorias por metro quadrado por ano, em joules por metro quadrado por ano, em quilos por metro quadrado por ano. Então a gente vai medir sempre isso. Tá? Então a gente vai ter uma unidade de massa, uma unidade de área ou de volume e uma unidade de tempo. Certo? Então, de um modo geral, a gente pode dizer que a produtividade primária líquida representa, portanto, a energia disponível para o segundo nível trófico. Então, o que sobra de tudo vai servir de alimento para o próximo organismo, certo? Então, o organismo ele vai se apropriar, ou melhor dizendo, ele vai comer essa produtividade primária líquida, porém ele não come toda a planta, ele só come algum pedaço da planta, certo? Então toda a biomassa da planta que se acumulou ao longo desse período não vai ser utilizado pelo herbívoro, ele só come um pedaço, ou geralmente uma folha, um pedaço do galho, um pedaço do caule, e nem vai conseguir comer tudo, tá? Então, do que é ingerido, uma parte é eliminada das fezes. Então a gente passa pelo processo de digestão, nem tudo que a gente come a gente absorve. O que a gente não absorve a gente joga para fora no caso das fezes. Vamos levar em consideração nós seres humanos. Então quando a gente está comendo uma salada de verdura, a gente não come toda a planta. A gente come geralmente a folha, tá? Então tudo que a gente come, a gente ingere, vai passar pelo tubo digestivo e nem tudo aquilo vai ser absorvido. Então alguma coisa já vai embora. Do que é absorvido, boa parte ele é excretado, certo? E o do que é absorvido, a gente vai utilizar essa parte da absorção para o nosso próprio metabolismo e o resto a gente vai incorporar no nosso corpo, certo? E isso vai acontecer com todos os níveis tróficos, ok? Então, a partir daí, o que sobra desse material ingerido e é incorporado em nós, por exemplo, é o que a gente chama de produtividade secundária, porque a gente já pegou o material já feito e a gente processa esse material, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficar alguma dúvida, entre em contato e façam os exercícios. Belezinha, meu povo? Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem bem e até a próxima.